projetos sociais, Sim, não, vários programas projetos de ensino na área de neurociência e tecnologia, que é uma área de conhecimento, assim, né? muito bom, viu? Do momento e do futuro, vamos dizer assim. Exatamente. Então, muito bom isso, Suzy, e mostra que o ensino público tem qualidade, né? E aqueles alunos que se interessam buscam seus resultados e alcançam, né? Então, Sim. isso é super importante. É, Falando um pouquinho de turismo da nossa região, tivemos essa semana. Quinta-feira foi dia 26, né? Ah, JP JP, tá aí mais informado, que aliás a tivemos, fonte é Cacau News, né? Vamos lá, gente. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria de iniciar pedindo desculpa pelo problema técnico que nós tivemos aqui. E nós vamos iniciar o programa agora, Jair. Exatamente, porque o problema foi um problema técnico aqui. Houve um pequeno Atraso. delay, houve Sim. delay. Exatamente. Mas agora nós já estamos no ar. Falar que nem os mais antigos, estamos ao vivo e se mexendo, tá bom? Então vamos falar da Estamos ao vivo e se notícia. mexendo. Vamos lá. Reprisar a notícia aqui, né? Que foi a Exatamente. notícia da retirada, tentativa de retirada da tenda do São Caetano, né? Da feira do São Caetano. Que o caminhão da empresa teve lá para retirar aquela tenda, JP. Exatamente. E que vem a prefeitura sem cumprir com as suas obrigações de pagamento. Como é que isso se deu aí? Como foi que isso aconteceu? Essa foi uma notícia que movimentou o início de final de semana aqui em Itabuna, na noite de sexta-feira, Jai. O caminhão da empresa que presta esse serviço, que colocou ali a sua tenda para poder abrigar os feirantes que estão de forma provisória no antigo galpão da Kildare, eles foram surpreendidos, né, na noite da sexta-feira, como disse, com esse caminhão que foi lá retirar aquela estrutura. Mas aí eu lhe pergunto, qual foi o motivo? E, pasme, o motivo é exatamente a falta de pagamento por parte do município de Itabuna, que contratou a colocação daquela tenda, mas não colocou, não pagou, melhor dizendo, por aquela colocação. E aí, o proprietário daquela empresa, revoltado pelo não recebimento, pediu que fosse retirada. E isso desde o início, né, do contrato. Exatamente, são 10 meses. Colocado aqui, né, 10 Suzy, meses de atenção, contrato e 10 meses sem pagamento. Exatamente. E não é a primeira vez que isso acontece, né, em termos de reclamação, de pagamento. E tem outro ponto também que, com o estouro dessa notícia, acabou trazendo à tona outra questão. Por que a FIC estaria à frente desse trabalho? Suzy, essa é uma informação que chegou até nós e fomos averiguar. De fato, a FIC, o contrato que foi feito com a empresa não foi feito com a CESOP, Jai. Foi feito com a FIC, que é a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Lembrando, as feiras estão sob a supervisão da Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Porém, o contrato está aí, foi feito pela FIC. E isso é algo que tanto o presidente da FIC precisa falar, explicar, né? como também o próprio prefeito, como também o recém-chegado na pasta da Segurança e Ordem Pública, que é o Major Fábio. Né? O Major Fábio também precisa falar um pouco sobre isso. Mas o fato é que a empresa foi lá para retirar aquela estrutura pelo não pagamento, acabou não retirando, porque nós sabemos que tem um horário ali de funcionamento, quando dá um determinado horário, desculpe, os portões se fecham, né? E acharam por bem não retirar naquele momento, mas, segundo informação, eu estava presente no local, fiz inclusive uma matéria lá, segundo informação da própria proprietária da empresa, eles estarão entrando aí com uma liminar para poder retirar aquela estrutura o mais breve possível, porque não aguentam mais essa questão do não pagamento pela sua estrutura. Eu fico imaginando, JP e Suzy, os funcionários dessa empresa. Sim. 10 meses, né? Sem receber. Sem receber. Na verdade, assim, acredito eu que a empresa esteja honrando com os funcionários. Isso. E ela tem esse contrato com a prefeitura sem receber. Vale salientar que é uma empresa grande, né? Logicamente, existem outros contratos e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. É uma empresa já conhecida de Itabuna, porque ela já prestou outros serviços aqui na cidade de Itabuna, tanto para a FIC, como para aquele Natal Luz, para o São João, entre outros. Entendi. Mas agora
né? Por isso que aí é onde está morando o questionamento do povo itabunense. Agora, essa estrutura estava lá na feira, que é de supervisão da Secretaria de Ordem Pública, e o contrato foi celebrado pela FIC. Vamos deixar os microfones... Será que a FIC Sim. agora está cuidando das feiras, Jair? Pois é. Outra polêmica aí que se Vamos levanta. deixar os microfones aqui abertos, né, para o secretário Dá diretor sua da FIC, direito de resposta e e todos os secretários da prefeitura que têm o direito de resposta aí para responder com relação a essa situação. Sem sombra de dúvidas. Suzy, temos uma notícia aí Vamos extraordinária, de né? Notícia boa para aliviar um Para pouquinho. aliviar. E é um garoto prodígio de apenas 13 anos da cidade de Ilhéus, nosso vizinho, né, Jai? Que Conterrâneo passou aqui, por muito programas, não foi só um, mas foram 8 programas em universidades internacionais, inclusive de Harvard, na área de tecnologia e neurociência, que são áreas assim que estão despontando para o futuro e atualmente também são necessárias, né? E ele que estudava em escola pública, inclusive em colégio militar, também ele está no 8º ano, né? E o nome dele é Cauã Peruna. E tá aí dando orgulho, né, para nossa região. Com né, Thiago? certeza. Isso mostra que o ensino público é um ensino de qualidade e aqueles alunos que querem atingir os seus objetivos, né, vão lá, estudam e realmente conseguem atingir seus objetivos. Isso. JP, a gente Pois também não, teve meu a irmão. notícia aqui essa semana, notícia não, fato, que chegou o primeiro navio de turista na região de Ilhéus, né? Já Na cidade de verdade, Ilhéus. está chegando, né? Essa é uma notícia muito boa Tá para chegando, exato. a cidade de Ilhéus e também para toda a nossa região, logicamente. Né? Ilhéus receberá aí, a partir de quinta-feira, dia 23, o primeiro navio da temporada de cruzeiros. Dia 26. Dia 26, Desculpem, 23 é hoje. 26, né? hoje. 23 é hoje, gente. Olha aí, 26, daqui a 3 dias, de fato. Né? É o MSC Preciosa, vai ancorar aí no Porto do Malhado, trazendo a bordo cerca de 4 mil passageiros. Show de muita bola. gente, hein? Sim. Muita gente. O que Com fomenta certeza a movimenta aí economia local Exatamente, e Suzy Souza. municipal, né? Já a Prefeitura lá de Ilhéus, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, também em parceria com o governo do estado, fará a recepção desses passageiros que vêm de diversos cantos do mundo. Né? Sim. É Ilhéus aberta aí para turistas do mundo todo. Nesta Inclusive, temporada, que tem o encerramento previsto para abril de 2024, chegarão à Terra do Cacau cerca de 37 navios. Aí você faz a conta rápida aí, 37, cada um com basicamente 4 mil turistas. É muita gente, viu, meu amigo? É muita gente que chegará aí à Terra da Gabriela por esses próximos meses. Chega a cerca de até 100 mil turistas, além, né, de pessoas que vêm de outros locais por outros meios, além do meio Joab, marítimo. Ilhéus é hoje tido como um dos destinos da costa do Brasil, né? Um dos mais visitados e, Verdade. inclusive, está iniciando uma regravação de novela. Remake, né? Da remake, Renascer. e isso Ser atrai bem mais lembrado. turistas Com ainda. certeza, Então, é o com momento do certeza. empresário aí da região, né? Não só de Ilhéus, aqui da região como geral, está aproveitando a oportunidade, está se capacitando, né? E buscando as oportunidades que vêm com tudo isso, que é uma Sem ótima sombra notícia. de dúvidas, é um leque de oportunidades. Nós sabemos, segundo estudos, são cerca de 10 milhões de reais que serão injetados aí por conta desta temporada de navios, né? E você lembrou algo bem lembrado, vamos dizer assim, bem lembrado, né, Suzy Souza? Porque esse remake da Rede Globo, que será gravado agora da novela Renascer, com certeza colocará Ilhéus Em em evidência evidência novamente. para todo o país, para todo mundo, através Já desta como emissora, que é uma vendedor, emissora sabe, global, né? né? Como Sem essas dúvida, isso oportunidades super são importante. importantes. A área comercial agradece demais, né? Movimenta demais a região. Então, valoriza não só os produtores, os comerciantes da região, como outros que vêm de fora, né? Para comercializar aqui na região. Então, isso é super Uma importante. ótima oportunidade. Suzy. Com certeza. Fazer negócio Olha- é sempre bom, né? Olha, já temos muita gente aqui. Eu já ia falar, rapaz. Ótimo, maravilha. Não Muito podemos esquecer bom. das pessoas que estão nos acompanhando. A audiência hoje é boa, viu? A Será por audiência quê? hoje vai bombar, né? E falar nisso, vamos mandar aqui um alô, então, aqui, ó, pro Robson de Ciolá. Ótima iniciativa já, contribuição para o fortalecimento da democracia. O Edmilson diz, boa noite. Show de bola, Edmilson, boa noite. Quem mais aqui?
Italanei, boa noite. Ione, boa noite. Raimundo, boa noite. Paulo Lima. Não Paulo Lima. Paulo Lima é grande comunicador em Itabuna. Paulo Lima, boa noite, isso, verdade. Não pule Paulo Lima não, rapaz. Não faça isso com Paulo Lima não. Maria Alice, olá. Italanei. Maria Alice. Viva a escola pública. Italanei que vende educação aí. Hélida, boa noite. Alain Azevedo, a atual gestão municipal transformou a FIC num grande balcão de negócio. Show de bola. Gente. Além de Charliane. Charliane já tá aí. Charliane, rapaz. Não esqueça Charliane. Beto Tá Galego, nervoso? Cadê Geraldo? Geraldo, daqui a pouquinho... Diego, trazendo. Beto, todo mundo aí. Boa noite. Gente, todo mundo na expectativa e chegou o grande momento, né? O nosso grande momento é entrevistar aqui, tá com o parceiro Geraldo Simões, pré-candidato a prefeito de Itabuna. Certeza que será uma entrevista que a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas, né? E mande suas perguntas. Vamos tentar solucionar aqui o máximo que a gente puder. Geraldo, boa noite. Muito bem-vindo ao podcast Já e Papo Reto. É um grande prazer recebê-lo aqui nessa nossa casa. E vamos fazer esse bate-papo hoje, né? Para que a gente possa tirar algumas dúvidas da população e, claro, criar expectativa para um 2024, né? Boa noite, Jai. Boa noite, Suzy. Boa noite. Vamos bater esse papo. Vai ser bom para Itabuna. Eu creio também que vai ser bom. Geraldo, conta pra gente, ou pra aqueles que ainda não sabem, qual é a história de Geraldo Simões? De onde vem, né? E fala um pouquinho da sua história. Aí vai dar até uma música. Deixa eu falar. Eu sou uma pessoa comum. Cresci entre Ferradas e o São Caetano. Na Rua São José, né? Na Rua São José. Show. Filho de um padeiro com uma mulher do lar. Meu primeiro emprego foi aqui no supermercado Messias, depois eu formei em técnico agrícola, fui trabalhar para o governo do estado, no sertão da Bahia. E sou funcionário da CEPLAC há um bom tempo. E de São Caetano, só saí quando eu casei com Jussara. Aí eu já estava com 28 anos de idade. Então minha vida foi muito entre Ferradas e o São Caetano. Pronto. Geraldo Simões tá pedindo o quê? Para aproximar mais o microfone? Aproxima mais um pouquinho o seu microfone. Ou então aproxima você o seu microfone. Show de bola, Geraldo. Isso é importante. A Vila de Ferradas encontramos lá semana passada, né? 208 anos de 208 anos. De Ferradas é importante. Nosso companheiro Zen Costa aí fazendo a festa de Ferradas, né? Promovendo a situação daquela vila que hoje chama Bairro Ferradas, né? Mas muito bom, viu? Joe, um forte abraço, meu irmão. Tudo de bom, viu? Prazer em vê-lo. Geraldo, fala um pouquinho de educação. No seu governo foi criado, através de você foi criado o projeto que trouxe o UFSB para Itabuna. Hoje nós temos a reitoria aqui em Itabuna e o campus utilizando o espaço da CEPLAC. Mas, na sua visão, como é que você vê aqueles estudantes hoje, que Itabuna virou um polo universitário, que terminam o curso e tem que sair da cidade? Essa é uma dificuldade que nós temos por conta do declínio do município. Há algum tempo o município, e se acentuou agora nos últimos anos, principalmente na atual gestão, a cidade tem perdido a população. E um dos motivos de perder a população é porque aqui não tem oportunidade de trabalho. Trabalho e também o empresário que... Se você, aliás, a relação do prefeito, do poder público com o empresário é sofrível. Sim. O prefeito despreza o empresariado de Itabuna, despreza a cidade inteira. Não atende os pobres, não atende classe média, não atende estudante, não atende empresário. Esse achaque aí da reforma tributária aprovado às escondidas. Às escondidas. Que essa às foi a polêmica da escondidas. semana e que tem gerado Veja muita bem, como é que nós insatisfação somos- com empresários. Como é que nós somos numa cidade em declínio, fechando loja, e eu dou esse aumento de imposto? Vai ter gente que vai precisar vender a loja para pagar. Sim. É fato. Porque, repare, esse alvará, que é a taxa de funcionamento e de fiscalização e funcionamento, ele tinha 4 faixas. E a taxa era de 120 a 600 reais por ano. Aí o prefeito, às escondidas, sem debater com a cidade, a toque de caixa da Câmara, que foi conivente, Sim. Só aprovou porque a Câmara além de aprovou. 4 faixas, criaram mais 3 faixas. No primeiro grupo, que é a faixa A, B, C e D, que antes, repito, era de 120 a 600 reais por ano, fica agora de 400 a
63 mil reais. E as faixas criadas, que é mais 3, A, B, C, D, E, F, E, G, né? Sim. Passa de, repare que o absurdo, O absurdo de onde vai 16 a 80 mil reais. Então, o que era antes cobrado de alvará, que variava de 120 a 600 reais, agora vai até 80 mil reais. Quem vai pagar isso? Quem vai poder pagar isso nessa economia em declínio na cidade de Itabuna? Mas não é só isso. Eu estou só dizendo como esse prefeito despreza a cidade. Ele não compra Itabuna. A empresa que fez o Itapedro é de Vitória da Conquista. A Banderola comprou fora. E quando contrata alguma coisa aqui em Itabuna, como contratou essa empresa para fazer o todo, a tenda da Feira de São Caetano, que tem vários problemas, Não paga. tem 10 meses que não paga. Que é o tempo de contrato, assim, aliás. Né? então, como que a cidade... Como as pessoas vão se formar e vão embora mesmo o que está fazendo. É uma Não tem outro caminho. desvalorização dos empresários e da população de Itabuna. Claro, a cidade está em declínio. Você vai aumentar imposto, a cidade em declínio, você tem que diminuir imposto para trazer mais empresa para cá. Olha, do jeito que eu estou vendo aí, vai ser muitos estabelecimentos comerciais, industriais, fechando. Ninguém pode pagar 80 mil reais no alvará. Além de outros impostos. Isso aí é apenas um imposto. Mas tem IPTU, tem ISS, tem outras taxas. Não é pouca coisa, não. A relação está muito ruim do prefeito. Aliás, o prefeito está prejudicando a cidade muito. É por isso, inclusive, a alta taxa de rejeição dele, que chega a 80%. Verdade. É por essas coisas Inclusive, que já a estão gente ia até perguntar para Geraldo a questão da entrevista, né? Ou da entrevista, aliás, não, da pesquisa. Da pesquisa? Lá A na gente frente, falou lá na até- frente. Aí vamos guardar essa, Vamos, então. vamos deixar botar mais lenha no fogo. É. Essa aí a gente vai guardar Geraldo, pra eu daqui a fico pouco. preocupado na minha área comercial. Representantes, eu tenho representantes aí, conheço representantes que ganham apenas R$2.000, R$1.500, R$1.800 por mês e tem que pagar, além de pagar o CORE, somos obrigados a pagar o CORE, registro do sindicato dos representantes comerciais. E temos que pagar o alvará de funcionamento, porque tem empresas agora que estão cobrando alvará de funcionamento do representante. Aí o representante tem a empresa dele registrada na casa dele. 90% é assim. Às vezes o representante não precisa de escritório. Aí agora tem que pagar o alvará também para ser representante. Se você Então, somar imagina. tudo isso que nós falamos aqui agora, cadê o transporte coletivo? Porque o comércio precisa de transporte coletivo, não precisa? Sim. Sem dúvida. Eu sou do tempo que Itabuna, e que quebrou o monopólio do transporte coletivo, que fui eu. Sim, Itabuna inclusive tinha tá a nossa- duas empresas, 100 ônibus novos, tarifa justa, e que rodava até meia-noite e tinha que cumprir horário. E eu controlava a empresa. Eu sabia o pneu que trocou, as peças que foram trocadas, a graxa, estopa, salário. Eu sabia tudo para fazer a tarifa. Como é que você sai de duas empresas sem ônibus para uma empresa com 45 sucatas, sem cumprir horário? Aí ninguém acredita mais no sistema de transporte coletivo. Sabe o que está acontecendo? Eu já fui comerciário, eu falei que meu primeiro emprego foi no supermercado Messias. Sim. Eu ia almoçar em casa todo dia, eu sabia Sim. que o ônibus passava no horário. Hoje, como não tem mais transporte no horário, as pessoas não podem pegar Uber, nem mototáxi, que dá Aham. R$12. Fato. É o E se, mínimo. se valor pegar a mínimo. ida e a volta vai dar 24, concorda comigo? Não tem salário que pague. Aí as pessoas não estão indo almoçar em casa, estão comprando uma quentinha por 12 aqui na cidade. E não vão em casa, sai de casa de manhã e só vão em casa de noite. Que, aliás, a questão do transporte atualmente em Itabuna é uma das questões de mais reclamação, né? Como a gente falou Sim. semana passada. Isso tumultua entre a o população. comércio. Atrapalha ou não atrapalha o comércio? Sem Sim. dúvida. Mas não é só isso. E cadê o estacionamento? Cadê a Zona Azul? Cadê a organização da economia informal? A gente sofre na cinquentenária procurando estacionamento. Nada, nada. E o governo está terminando, já está entrando no último ano. Sim. No último ano. Não foi. E quando chegar o último ano, que é 2024, Que é o definitivo. a cabeça do cara não está mais em fazer nada, está na reeleição. Sim. É reeleição, reeleição. Então, um prejuízo enorme essa gestão do atual prefeito, mesmo com tanta ajuda, primeiro de Rui e agora do governador Jerônimo. Geraldo, tocando no assunto de transporte, você quebrou o monopólio, como você mesmo falou, né? Acho que na época era Fátima, Heitor Farias, São José. Nossa Senhora das Graças, Nossa São José, eram Tinha umas 4 empresas em Itabuna, né? É. Hoje tem uma. É, E a pergunta que vem aqui, que a gente vai aqui, vai no papo reto mesmo. sim. Geraldo voltando para a prefeitura de Itabuna, faz uma nova licitação? Essa eu cancelo na hora.
Atlântico, ela humilha a população de Itabuna. Você já entrou no ônibus da Atlântico quando está chovendo? Molha dentro. Você já viu as cadeiras rasgadas, o chão, o piso sujo, o que você segura quando você vai em pé, só tem até o meio do ônibus, não tem até o final. Então, essa licitação será cancelada na hora. Pega uma situação emergencial, convido 2 empresas para vir rodar em Itabuna, e eles reclamam muito de gratuidade. Eu vou aumentar a gratuidade. A gratuidade hoje é quem? É deficiente? Deficiente, idoso. Idoso. Um caso ou outro mais daí. Eu aumentarei a gratuidade para os estudantes. Até porque a Prefeitura de Itabuna hoje paga 2 milhões Não, para pois é, no meu né? tempo não tinha subsídio. Tem que pagar subsídio? Tem. Então tem que ter um transporte. Se tem que pagar subsídio, tem que ser um transporte bom e com mais gratuidade. Eu colocaria na lista da gratuidade a gratuidade do transporte dos estudantes. JP, no programa passado, nós falamos que a empresa Atlântico tem vários ônibus aí em várias outras cidades. Verdade, já. Ônibus de qualidade. Verdade. Por um período que morei em Salvador, a Atlântico ela também tem contratos com algumas cidades da região metropolitana. Salvo engano, Camaçari ou Lauro de Freitas. Sim. Não sei se é Camaçari ou se Lauro. Mas os ônibus lá não são dessa mesma qualidade que circulam aqui em Itabuna. Recentemente, Vitória da Conquista também fechou um contrato com a empresa Atlântico. E informações advindas de lá dão conta de que os ônibus também são com a qualidade superior aos que estão rodando em Itabuna. Eu quero saber o porquê isso está acontecendo apenas em Itabuna. Porque não tem regra. Porque a prefeitura é que concede o direito daquela empresa rodar. Exatamente. Agora tem que ter regras. Quais são as regras? Não queremos ônibus com mais de 8 anos de uso. E tem a questão também, Geraldo, me permita, da agência reguladora dessas questões. Pois é, né? horário. Onde está a não agência? vem no horário, multa. A tarifa é essa. Roda na hora que quer, não tem fiscalização. Não tá, parece mais uma coisa de compadre, uma relação de compadre. Que não se fiscaliza, não determina, e aí o povo vai sofrendo. Eu nunca vi isso na minha vida em Itabuna. Nunca vi um sistema de transporte tão precário, entendeu? E caro, porque tem a tarifa e tem Sim, também o subsídio que você falou que é R$2 milhões, e que não atende a população. E com 45 ônibus, há 30 anos atrás Itabuna já tinha 100 ônibus, agora são 45 ônibus, sucatas. O que parece, Geraldo, já que não tem essa regulação, é que esses ônibus, Suzy, que não servem para rodar nessas outras cidades que a Atlântico tem contrato. Porque lá tem contrato, Vem até pra 8 Itabuna. anos. Eu vi do Rio de Janeiro, que nem mudaram lá o nome, Rio de Janeiro, lá dentro. É isso mesmo, não presta para rodar, bota para rodar em Itabuna, porque lá o prefeito é amigo, não tem problema nenhum não, tal. Inclusive, Tá a dando isso. população está muito bem informada, né? Não sei se Geraldo Simões está sentindo isso. E é justamente isso que eles questionam, né? Que Itabuna estaria ficando com a sucata. Isso. A população está prestando atenção também na questão dos impostos e está pedindo o retorno, né, desses impostos. Então, a população está muito mais atenta. Com a sua experiência no meio político de Itabuna, né? Geraldo Simões, que já foi prefeito em Itabuna, lá de trás, né, e acompanhou muito pontos importantes da história do município. Você sente assim que a população está mais consciente, está mais exigindo os seus direitos? Mas é claro, ainda mais agora com a rede social. Sim. Olha, eu recebo por dia imagens, não é fake news não, imagens reais dos ônibus que quebram e que a população tem que descer para outro, então tem que descer para empurrar. Mas não são poucos, não são muitos. Então. Ou então quando está chovendo, molhando dentro, as cadeiras rasgadas. Claro que a população sabe de tudo hoje e não concorda com isso. Não Sem concorda dúvida. de maneira nenhuma. Geraldo, voltando para a área da educação, no seu primeiro mandato você criou o programa Zero Repetência, Zerando a Repetência. E no segundo você criou o programa de ciclo, né? A escola Grapiona. Escola Grapiona. Todos dois foram abandonados, né, infelizmente, na nossa cidade. Qual a sua avaliação da educação básica de Itabuna hoje e da atual gestão? Quando eu governava Itabuna tinha 30 mil alunos na rede básica, no ensino fundamental. No sítio do menor, eram 2 mil meninos.
soube que hoje tem a metade. 15 a 16 mil meninos na sala de aula. Mas também aqui eu tinha o melhor salário da Bahia. O maior salário da Bahia era aqui em Itabuna. E a merenda era coisa chique de escola particular. Merenda era queijo, era chocolatado, era suco natural, era sanduíche, era tudo coisa boa. Porque hoje é cuscuz e banana ou que suco com bolacha. E olha que Lula aumentou o valor da merenda por aluno. Não anda, não funciona. Não chega, né? As escolas eu reformava nos 3 primeiros meses do governo. Todos os prefeitos fazem isso. Decreta a situação de emergência, contrata a várias empresas, divide as escolas por lote, e em 3 meses reformam. Tem inúmeras escolas ainda, o governo terminando, que não foram reformadas. De forma nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Escola é coisa séria. Menino tem que ser o tesouro dos municípios. Primeiro governo nosso, há 30 anos atrás, nós percebemos, porque a gente analisava o comportamento dos meninos, que tinha menino que estava indo muito para frente, esticava o pescocinho para ficar olhando o quadro. Isso é um cuidado. Repare, observamos aquilo e vimos que tinha um número enorme de meninos com deficiência visual. Fizemos um convênio com o MEC, exame de vista para todos os alunos. Instalamos aqui uma fábrica de óculos que a renda da população, antes de Lula, era menor do que é hoje. E constatada a deficiência visual, tinha um óculos para esse menino. Hoje, eu estou vendo um caso grave em Itabuna, é a falta de cuidado com as crianças autistas. Eu posso entrar nessa questão, Pode. inclusive como mãe. Pode. Uma questão em Itabuna... Mãe de uma autista. Autista e com problemas de saúde, né? Que está no sistema domiciliar hospitalar. Inclusive, tive que entrar na justiça para ela ter o direito fundamental dela de estudo. Porque, infelizmente, e vendo como mãe e vendo outras mães também, a gente vê que é um direito que, na prática, não é atendido. Por exemplo, tem crianças que têm essa necessidade de, ou em tratamento, ou com problema crônico, de ter o atendimento domiciliar, e a questão do município, ele está em dificuldade, não está preparado, não tem suporte, né, tanto como profissionais e até para compreender a lei, a legislação, o que tem que ser feito para essas crianças que precisam desse atendimento domiciliar hospitalar, né, que é uma modalidade. E há um certo desconhecimento, vou dizer assim, dos profissionais para atender esses alunos. Minha filha, por exemplo, ela só está sendo atendida agora em outubro, desde o começo do ano que eu estou pedindo, né? No ano passado ela teve também um atraso de receber o material e eles mandam tudo de vez. A criança já tem um problema de saúde, tem essa dificuldade justamente de dar conta de tanto material ao mesmo tempo pela questão de saúde. Então, eles jogam muito material e não tem um suporte. Na sua época, quais medidas eram tomadas e como seriam a proposta para a próxima gestão, no caso, né? Para a solução desses casos em especial? Você sabe que naquela época a gente não olhava muito para isso. Sim, não tinha muita informação, não tinha muita informação. Diagnóstico. E a gente não identificava os casos. E eles existiam, mas não identificavam. Mas você viu aqui semana passada, uma mãe foi levar a filha para uma atividade na escola do Lai, no bairro Santo Antônio. Eu acompanhei esse e caso. A diretora não deixou entrar porque disse que não tinha monitor. Sim, que é outra questão também. Pois é isso que eu ia falar. Na questão é isso que eu ia falar, autistas. tem que ter monitor, porque a professora não é preparada. E nem pode. A professora vai ter professora da sala toda. Sim. Mas aquele menino, aquela criança, aquela menina, tem que ter um monitor. Mas Itabuna não tem. Se tiver, é em número suficiente. E um laudo? 2 anos para pegar um laudo. Sim. E ainda tem uma questão que às vezes pede para renovar o laudo, sendo que é um problema crônico. Mas por que nós não temos uma equipe multidisciplinar na Secretaria da Educação para identificar esses casos? Sim. E até em pais que não querem aceitar, mostrar que não é vergonha nenhum ter um filho ou uma filha em casa. Outra questão, né? Não é isso? Que os próprios pais acabam não aceitando e dificultando, Isso. porque quanto antes você sabe do diagnóstico, mais cedo você consegue estimular para que ela tenha uma vida o mais normal possível. A minha, ela tem até o QI acima da média, Isso. tem o grau, mas tem hipersensibilidades, né, que é a disfunção sensorial, e justamente por ter até arritmia cardíaca, ela passava mal pela questão do autismo e os profissionais de educação não sabiam lidar e, por incrível que pareça, faz de tudo para pôr para fora da escola. Então, Suzy, porque é um problema, né? Então, vamos tirar da escola. monitor para quantos forem necessários, preparados. Sim. Equipe multidisciplinar na Secretaria da Educação para identificar isso logo no início.
Em 15 dias de aula já dá para identificar Dá o pra comportamento identificar. de uma criança. Chamar os pais para trabalhar em conjunto, dizer aos pais que não é vergonha nenhuma ter um autista Em sua família. em sua família de maneira nenhuma, e ter um acompanhamento, para esse menino pode ter uma vida normal, tranquilo e tudo. Isso não é feito. Isso não é feito em Itabuna. Não. Ou se é feito de forma muito reduzida. Muito reduzida. Isso tem que ser resolvido. Eu fui na escola do Estado, a escola Luiz Eduardo Magalhães, escola modelo, Sim. essa semana, e eu vi casos lá. E como estão sendo bem acompanhados. Isso aí é a capacitação profissional e o preparo, né? A diferença que faz. Pois a Prefeitura de Itabuna, que não foi capaz de reformar as escolas, já terminando o governo, tem que atentar para isso. Tem que cuidar disso, porque esses meninos são nossos, são os meninos de Itabuna. Show de bola. Eu quero até mandar um abraço aqui pro pessoal da AME, meu amigo Paulo, né? Que faz um trabalho bacana lá, o pessoal da AME. Só para complementar aqui, Geraldo, eu acho que esse ano, não lembro a data correta, a Prefeitura de Itabuna deu um tiro no pé quando falou que abraçava todos os autistas, que tinha psicólogo, que tinha pedagogo, e o pessoal da AMA foi para a porta da Prefeitura fazer um protesto e Essa afirmação dizer que era não mentira condiz com tudo a isso. realidade, né, de Exatamente. muitas famílias que estão vendo na prática. Gente, né? nosso bate-papo aqui, tá bombando nas redes Eu sociais. tô vendo aqui, inclusive, né? a comentar. Geraldo já tá lá em cima a audiência. Né? Vamos partir aqui de Charliane, a gente lê mais um pouquinho aqui dos comentários. Charliane, boa noite. Fabiano Melo, boa noite. Diego, boa noite. Diego Bastos, boa noite a todos. Beto Galego, o que for boa noite aqui, tem boa noite demais. Rizomar, Alexandro, desejo sucesso ao pod, obrigado, Alexandro. Maria Alice, o mundo é dos jovens, estou gostando, obrigado, Maria Alice. Rizomar novamente, boa noite, Geraldo, sucesso na sua campanha, né? Marca isso aí pra você já ler ele. Paulo Lima, tá na hora de geraldistas e fernandistas se unirem para tirar Itabuna do marasmo que se encontra. Tá desse jeito aqui, viu, Geraldo? Aí tem Luiz Roberto também, a gente faz a pergunta, já. Vai agora. Perguntando para Geraldo, Luiz Roberto, ele primeiro dá boa noite e diz que tem uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a atual Câmara de Vereadores e como o senhor avalia essa reforma de quase 5 milhões? A Câmara de Vereadores, a população não está avaliando bem, não. E um vereador que era de oposição foi premiado com mandato de deputado estadual, que se posicionou como oposição ao governo. Não foi isso? Isso. Sim. O povo premiou ele com mandato de deputado estadual. Agora tem Danilo que está fazendo a oposição. Aliás, a informação que eu tenho é que o vereador Danilo não votou nessa reforma tributária que tanto mal está causando ao negócio de Itabuna. Sim. E a reforma de 5 milhões de reais, eu construiria uma Câmara nova com 5 milhões de reais. Aquela Câmara ali poderia ficar para atividade cultural, né? Voltar para aquela atividade tradição. cultural, Exato. não é isso? Que, aliás, Itabuna perde muito espaços que são históricos, né? Que a gente você não fala, tem mais. originalmente, ali era para as atividades culturais. Sim, que Né? falta hoje em Não Itabuna, é a isso? gente não tem essa opção Então, por mais. 5 milhões de reais, fazia uma Câmara moderna, até maior do que aquela, perto da Prefeitura. É bom ficar os dois perto ali, Sim. né? Prefeitura. Apesar de que hoje é difícil você saber onde é a Prefeitura, porque aquela Prefeitura ali, Tá fatiada, que né? sempre é uma Prefeitura, só tem uma ou duas secretarias. Sim. Tem secretaria esparramada pela cidade Hoje inteira, tá- e a isso é gente muito ruim para pra as finanças do procurar, às vezes, não município, que disse encontra. que até abril já tinha gasto quase 15 milhões de reais de aluguel, o que é uma pena. Sim. Ô, JP, Geraldo também aqui. Pois não, Eu vi Jair. uma entrevista do atual presidente da Câmara que aquele terreno onde está sendo construído o atacarejo teve uma avaliação para a Câmara ir para ali. Né? Mas por uma questão, acho que jurídica ou política, já teve até um projeto da Câmara lá, mas que tinha um buraco, que não podia construir a Câmara ali. E hoje, de qualquer forma, está sendo construído o atacarejo. Você ficou sabendo dessa divulgação, JP? Alguma coisa nesse sentido? Olha, Jai, veja só. Salvo engano, eu não sou tão. Eu disse no programa anterior e costumo dizer novamente, não sou tão antigo assim. Mas eu me Mas lembro muito antigo é bem. dizer que embaixo da Câmara atual passa um canal. Mas eu me lembro muito bem que na legislatura onde o Rui
conhecido como Rui Porquinho. Ele era o presidente da Câmara. Sim. E naquela época foi ali adquirido aquele terreno em frente à prefeitura. Não sei precisamente lhe dizer se é onde está sendo hoje construído o atacarejo. Me parece que é um terreno um pouquinho mais à frente, onde tem ali um... É o mesmo terreno dos Kaufmann. Enfim, mas o fato é, e é aquilo que nós estamos discutindo aqui. Com este valor, como disse Geraldo, daria de fato para construir uma nova sede da Câmara. Faríamos até uma sede, uma Praça dos Três Poderes. Chamaria a Justiça para o fórum ali, colocaria o fórum ali e ficaria o Legislativo e também o Executivo ali. Não é isso, Geraldo? Isso. A Praça dos Três Poderes de Se não tivesse Itabuna. os 3 poderes, 2 poderes. Dois Sim. poderes, né? a Os Câmara, dois poderes, né? A Praça dos Dois Poderes Dos dois poderes municipais. Muito Mas, bom. brincadeiras à parte, algo que chamou a atenção também, já que vocês citaram aí, é a questão dessa reforma tributária que hoje os comerciários, né, os empresários da nossa cidade estão sentindo no bolso. Geraldo lembrou muito bem, eu sempre acompanho a Câmara, todas as sessões, e me lembro que foi uma sessão muito rápida. Os vereadores pareciam que já estavam decididos a chegar ali e votar sim, e não analisar. Né? Então foi algo Tinha vereador que nem sabia o que era o projeto. que estava votando. Mas vale Infelizmente, ressaltar isso é aqui normal lá dentro, que tanto o Danilo, e eu me lembro muito bem na época, tanto o Danilo como o hoje deputado estadual Pancadinha, que na época ele era vereador, Pancadinha foi contra. Eu me lembro muito bem e recebeu muitas críticas do pessoal na época. Né? Ele nem estava aqui na sessão de comissões e agora quer votar contra, não está sabendo o que está acontecendo. Enfim, houveram muitas falas nesse sentido, mas depois nós vimos aí, nós estamos colhendo hoje os frutos dessa votação que com certeza aumentou e quem está pagando é o empresário de Itabuna. A população no geral. Deixa eu te falar uma coisa. Como nós falamos, bora apresentar a solução. Qual é a solução? Esse prefeito, uma vez na vida, reunir com os empresários e discutir uma saída. E a saída qual é? A saída mais justa. Aplica a inflação do período e revoga essa situação. Porque eu falei que era de 120 a 600. Agora vai até 80 mil. Eu já estou pensando em pagar o Ou próximo então os alvará. empresários, muitos empresários vão embora ou vão judicializar. Então, para ter um entendimento entre o poder público e o setor empresarial, da área do comércio principalmente, senta e revoga esse absurdo. Que é um absurdo. Esse aumento da taxa de... No alvará, todo mundo conhece como alvará, que foi dado agora pela prefeitura, que ninguém sabia, só vieram saber quando começaram a receber o DAN. Sim. Recebeu o DAN, quando olhou, vai na prefeitura, pode ser um erro. Não, eu não, isso mesmo. Foi o que a Câmara votou e agora você vai ter que pagar isso aí. E se não pagar, é para dívida ativa, hein? Sim. Sim. E se não pagar, é para dívida ativa. A dívida ativa é para execução. Surpresa. E o banco bloqueia o dinheiro da conta bancária da empresa. Esse é o presente, né, Geraldo? Presente, Um presente de fim de ano, surpresa que ganharam, né? que é justamente a Presente de época em que o empresário está se preparando para recuperar, né? O período sazonal que é baixo, os Isso, períodos baixos, para isso. poder recuperar e justamente pagar o 13º, né? As contas que fiquem a ver. E aí toma esse susto, né? Isso Está se mesmo. programado para se recuperar e toma esse susto. E, inclusive, o termômetro na cidade é de muita insatisfação entre os empresários. Né? Verdade, Suzy. O Valdemar Bastos está aqui. Nemo, som, foto digital. Programa tá show de bola. Obrigado, Valdemar. Ana Angélica, minha amiga e psicóloga, vai estar conosco aqui a semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado, Ana. Geraldo conhece muito de Itabuna. Sem dúvida, né? Cislade. Isso aí, Geraldo. Estudante não tem que pagar passagem. Luiz Roberto, boa noite. Já foi feita essa pergunta do Luiz. Luiz, de novo, aqui embaixo. Se for fazer comparativo com estádio, que Itabuna precisa... Com estádio. Acho que é o estádio de futebol, né? Daria para fazer duas reformas, seria duas reformas da Câmara, fechada da Câmara. Geraldo, o Rizomar fala, Geraldo Itabuna também criou Viva Maria, o programa seu, né? E pode falar, Geraldo. Não, Viva Maria é porque a mortalidade infantil em matéria em Itabuna
era muito alta. E o poder público não podia deixar isso continuar acontecendo, que era uma vergonha para Itabuna. Era das mais altas do Brasil, a mortalidade infantil e a mortalidade materna. Maternidade materna, Suzy, é que a mulher quando tem, eu acho que é o sangue O positivo, Sim. ela corre risco no parto. Mas se ela tomar uma vacina que é cara e ela não tinha dinheiro para tomar, esse risco é eliminado. E essa é uma informação valiosa que pouca gente sabe. Pois é, Inclusive, meu sangue é O positivo, eu quase morro no parto. Eu acho que é o O positivo, Sim. mas é um tipo de sangue. Específico que precisa e tomando de- a vacina, o risco é eliminado. Reduz. E Jussara comprava essas vacinas. Sim. E os meninos, a gente acompanhava todos os meninos que nasciam em Itabuna. Até a mãe que não tinha leite, junto com o Manuel Novaes, Jussara conseguia leite para esse menino, um banco de leite. Mas a gestante, ela era cuidada já No pré-natal? Pré-natal, 3 meses, todos os exames. E quando tinha problema de alimentação, a gente também fornecia a alimentação da mãe gestante. E o menino a gente acompanhava sempre. Quando um menino, por uma razão ou outra, falecia, era um chororô enorme na prefeitura de Itabuna. E não reduziu a mortalidade infantil, reduziu a mortalidade materna. Um programa vitorioso. Ainda preparava a mãe e os pais, quando eram muito pobres, não tinham emprego, capacitava ainda para uma possibilidade de emprego. Então, era um trabalho que englobava todas as necessidades da família. Além do Viva Maria, ela ainda fez outro. O primeiro Bolsa Família, depois de Lula, foi aqui. Ela pesou 12 mil meninos, os meninos magros passaram a receber um cartão da Caixa Econômica com direito a um saque mensal, e os pais eram preparados também para uma profissão. Mas também tinha outro trabalho, que era o PET, atendia muito menino, para evitar que os meninos fossem trabalhar menino, como era costume com caixa de Sim. engraxate, Sim. ou com galeota no centro comercial. No centro comercial e na feira do São Caetano e na Califórnia. E aproveitando, desculpa, o gancho, como o senhor avalia hoje, porque hoje a gente está vendo poucos hospitais para uma demanda tão grande de mulheres gestantes, né, Jai? Sim. E é uma situação que as mulheres grávidas, especialmente, têm muito medo, né? A questão da hora do parto, a dificuldade para ter o acesso, né? Até o pré-natal mesmo. E hoje a gente tem poucas opções para a mulher gestante. Como o senhor avalia hoje a situação e qual a sua opinião? Qual seria a solução? Nesse caso, é um novo Viva Maria, porque não tem. Agora, imagine uma mulher gestante, ainda jovem, adolescente, que engravida muito no Brasil, e chega no posto de encontro médico. Que acontece muito, né? Não, só acontece isso. Não acontece mesmo. Que nós tínhamos era um programa que acompanhava ela 30 dias por mês, na casa, acompanhando tudo direitinho. Tem que ter um outro novo programa. É uma coisa que o governo atual não tem. O governo atual não tem um programa só. Você conhece algum programa social do governo? Para idoso, para criança, para gestante, para mulher? Não tem. Um programa social, eu nunca vi um caso desse em Itabuna. O Fernando Gomes tinha programa social, o Vânia tinha programa social, o Azevedo tinha programa social. Mas o Baldo Danta tinha programa social. Eu estou falando dos que a gente lembra. Mas esse não tem um programa social em Itabuna. Você não conhece nenhum. Totalmente Nenhum. abandonada a Sim. população. né? Nada. Geraldo, falando de saúde, no seu programa, no seu governo, os pacientes da rede de saúde já saíam dos postos de saúde com os exames já agendados. Né? Então ele fazia a consulta, chegava no balcão do posto de saúde, já agendava o exame. Hoje tem que ir para a regulação. Como que você avalia isso? Olha como era o governo da gente.
Pequenininho. Passa 4, 5 anos, a hérnia vira uma laranja de umbigo, uma laranja grande. Porque não dão atenção. Inclusive, hoje não temos cirurgias, né? Para mulheres nesse sentido. Mas não marca passo. Uma ponte de safena, um tratamento de câncer. Então, isso aí, hoje, uma cidade como Itabuna tem que ter um regulamento dizendo, ó, Dona Maria, quando chegar na unidade de saúde e for para a policlínica, fizer o exame, constatou que tem que fazer o mioma, tem um prazo, vai ser 30 dias, vai ter 45 dias, mas não pode passar 4 anos, nem 5 anos. Realmente. E até gente que desiste e começa a conviver com a doença. Isso não pode acontecer com uma cidade como Itabuna. Falar em câncer, tinha um programa seu para o hospital de base funcionar. Não, eu tinha. Como tratamento de câncer, né? Eu tinha o CACOM. Eu aluguei um prédio ali entre a Cinquentenária e a Fernando Cordier. Com os médicos mais modernos, equipamento mais moderno. Chegava lá, a gente acompanhava tudo. O exame das meninas a partir de 12 anos. Se precisasse fazer biópsia, sem sofrimento. Se precisasse fazer o tratamento, tinha o CACOM no Manuel Novaes, que nós conseguimos, através do governo Lula, o investimento de 12 milhões de reais naquele tempo. Se for traduzir para hoje, corrigir para hoje, dá uns 30 ou 40 milhões. E lhe digo uma coisa, eu acho um absurdo exames no bolso dos vereadores. O vereador escolher quem dá exame para médicos especializados, exame especializado mesmo, isso não pode. Eu gostaria muito, como prefeito, de receber os vereadores nas unidades de saúde para ele tomar uma vacina, para ele se consultar, para fiscalizar, para ver se está tudo funcionando direitinho. Mas para ficar o vereador distribuindo senha para os amigos dele de exame especializado, isso não combina. E quem sabe quem precisa do exame não é o vereador. Quem sabe quem precisa do exame é o médico. Isso não combina para uma cidade como até reafirmando aqui. De forma nenhuma. Sim. Até Joliane confirma aqui, né? Que tem gente aguardando há 2 anos para fazer a esterectomia, né? Que é do útero, né? Da mulher, por mioma, outros problemas de saúde, né? Que pode até gerar problemas mais graves lá na frente. Sim. E há 2 anos não se tem acesso nem cirurgias, né? Em Itabuna. Muitas mulheres vão até nas cidades vizinhas, né? Tem que dar um jeito para ir para a cidade vizinha para poder fazer eu vejo isso aí para Camaquã, para Itajuí, para Iguaí. Eu vejo isso em Itabuna, saindo, pessoas saem de carro, assim, para levar fazer esse tratamento, para ser feito todo aqui, sem humilhar as pessoas. Sem que as pessoas fiquem devendo a favor a quem levou para uma operação em Camaquã. Porque isso a saúde, a Constituição fala, que é um direito da população do Brasil. E é muito dinheiro que vem para a saúde. É 15% do município, isso no mínimo. O município pode botar mais de 15%. É 12% do Estado e 10% da União. Se você somar isso tudo, o dinheiro da saúde de Itabuna é maior do que o dinheiro da prefeitura. Porque o dinheiro da saúde, quando vem, ele vem para a saúde. E o da prefeitura tem que pagar a dívida, tem que fazer o repasse da Câmara de Vereadores, essas coisas todas. E o da saúde não vem para a saúde. E não está se dando conta de ter uma saúde com dignidade. E sua opinião como gestor, já com experiência, né, de gestor na própria cidade de Itabuna, por que isso estaria acontecendo, então, no caso, sobre o repasse, ou é falta de administração correta? Né? Isso aí é falta de prioridade, falta de equipe capaz e falta de compromisso do prefeito com a saúde da cidade. Falta de compromisso do prefeito com a saúde da cidade, é isso. Porque tem tudo, tem hospitais, tem unidade de saúde, tem policlínica, tem tudo, tem dinheiro e não funciona. Como é o nome daquele técnico do Flamengo que tinha um elenco bom danado, mas não funcionava? Sampaoli. Um plantel daquele, jogador bom e tal, mas não ganhava uma, perdeu todos os títulos. 6 títulos. Olha, nós tínhamos 2 hospitais em Itabuna. Nós tínhamos Cotef, que ele fechou. Cancelou o convênio. Tem Manuel Novaes, Santa Cruz, Hospital de Base. Abriu agora para atendimento de passagem, que é o São Lucas. Mas o povo reclamando, não funciona. As unidades de saúde, a Faculdade de Santo Agostinho reforma, mas chega lá não encontra um médico. E quando encontra o médico, não tem remédio. Ou então não tem cota. É a palavra moda da prefeitura. Sim. Não tem cota. Não tem cota. Isso está sendo muito ouvido nos postos de saúde, não tem cota. Como é que eu vou admitir? Todo primeiro dia útil do mês é o dia de... Só dura um dia. Sim. De distribuir as cotas. As pessoas vão um dia antes, dormem lá.
E esses dias teve a cota para a fisioterapia. Sessões de fisioterapia são 20 por mês. A prefeitura baixou para 10. Mas esse mês foram 5. 5 para resolver o quê? 5 cotas de fisioterapia para resolver o quê? Pela quem? demanda da cidade não tem condições. Ora, cadê o dinheiro? Compra mais cota de fisioterapia, mas não pode fazer essa humilhação para a população dormir lá, como eu vi dormindo no posto São Caetano, no posto da Califórnia. Até essa questão das filas, né, das pessoas aguardando em fila. Eu morei um tempo no sul do país e lá o SUS, eu falo que estava até melhor do que os planos de saúde, porque lá tem um sistema informatizado, né? Porque aqui não tem, já teve no meu tempo. E já tinha como ter, né? Oi. E aí o povo espera na fila e lá a gente vê que é hora marcada, você não precisa ficar na fila, você chega até de dia, agenda, né? Sua consulta, seu exame, e vai até com hora marcada, você não espera para pegar a cota, né? E para pegar a consulta, agendar, porque está tudo informatizado. Isso. Então, como seria? Daria para retornar esse programa? Era assim, há 20 anos atrás era assim aqui em Itabuna. E tinha plano de saúde que tinha inveja do SUS. Você sabe que o SUS é um plano de saúde, né? Sim, o melhor Público, do mundo, o maior do mundo, né? É. Que tem vacina para transplante. Nenhum plano de saúde faz isso. Tinha gente que tinha plano de saúde, mas ia pro SUS. E pro SUS, entendeu? Pro SUS, entendeu? Dá sim para retornar isso. E tem que acabar com esse negócio de cota. Sim. E tem que funcionar da unidade básica de saúde no bairro até o hospital. E se tiver algum tratamento que aqui em Itabuna não tenha profissional preparado para fazer, tem dinheiro para isso, que é o tratamento fora do domicílio, para quem precisa da cirurgia e com acompanhante. Quantas vezes nós mandamos de avião para São Paulo, para Belo Horizonte, para fazer Belo Horizonte principalmente para a questão de olhos, São Paulo coração, porque a gente não tinha ainda coração aqui em Itabuna. Inclusive na questão de cardíaca, né? Sim. Infantil, que a minha filha, né, no caso, demorou 4 anos para fechar diagnóstico, justamente porque não temos cardiopediatra no município, e isso é um problema de anos. Inclusive, no Novaes, que é considerado um hospital de alta complexidade, sim. Eu tive que levar ela correndo para Salvador, no caso, né? E eu estava falando do sistema de enviar as pessoas, né, para outros locais, que se não me engano é ST, eu não lembro a sigla exata, né, no momento, mas assim, é uma burocracia muito grande. Em casos de emergências, então, é um risco grande, né, para o paciente. Olha, a conversa tá boa com você, porque você é usuária do sistema. Sim. E você sofre isso aí. Agora, veja, nós falamos que a saúde está ruim, falamos que a educação está ruim, que o transporte não presta, que não tem política social, que a cidade perdeu 20 mil habitantes, que os jovens estão indo embora porque aqui não tem emprego. E o governo? E o governo está fazendo o quê para reverter isso? Eu até vi um comentário. E o governo está fazendo o quê para... Meu Deus do céu. Eu até vi um comentário, vi, que é cultural o jovem sair de Itabuna. Mas assim, isso era cultural lá atrás. E mesmo assim, muitos iam, até pegando uma fala sua, estudavam e retornavam para a cidade. Coisa que hoje não vem acontecendo. Vem acontecendo de terminar a faculdade e ir embora, de fato, e ir lá ficar. É porque a cidade hoje virou um polo universitário. Tem a Federal, tem a UESC, que muita gente daqui estuda lá, ou mora aqui e estuda lá. E tem 3 particulares, né? São 3 particulares que tem, não é isso? Particulares. Esses meninos se formam e a cidade não conseguiu ainda oferecer emprego para a turma com nível superior. Se acostumou a oferecer emprego com salário mínimo. Os dados do IBGE são esses, o emprego com salário mínimo. Então, quem estuda na universidade não quer ganhar apenas o salário mínimo. A cidade tem que se preparar para criar empregos para essa turma que está se formando nas universidades. Sem dúvida. Mas você conhece alguma ação da Prefeitura de Itabuna para o desenvolvimento da cidade? Nenhuma. Não tem. Não tem. Ora, eu vi agora em 3 fábricas de carro para Camaçari. Ótimo que vá, 3 fábricas de carro para Camaçari. Ilhéus está recebendo um porto e uma ferrovia, mas vai receber também uma refinaria, investimento de 5 bilhões de reais e para a criação de 3.500 empregos especializados. Você só vê essas notícias todos os dias. E Itabuna?
que é uma questão levantada justamente pela população, que a gente está vendo Ilhéus recebendo vários investimentos. Sim, mais do que Itabuna. E Itabuna está ficando para trás, né? Nada, em Itabuna nada. E eu não vejo um protesto indignado do prefeito junto ao governo da Bahia perguntando: e Itabuna, governador? Ele só pede uma coisa ao governador todo dia: governador, não deixe Geraldo ser candidato, não. Governador, não deixe Geraldo ser candidato, não. Governador, bota o PT, PPA. Ele só fala isso. Fala isso. Vai entrar no último ano do governo, vai deixar a prefeitura, porque a pesquisa que eu vi é que rejeição de 80%, e 70% não acredita na reeleição dele, e não vai deixar uma lembrança, porque a policlínica quem fez foi quem? Foi o governo do Estado. O governo do Estado. Não é isso? Não é isso? Isso. O asfalto, quem está mandando dentro do asfalto? Governo do Estado. Governo do Estado. A Feira São Caetano, quem está fazendo? Governo do Estado. Casa do Jaçanã, governo... Não tem nada da prefeitura. E é uma prefeitura que arrecada 1 bilhão. bilhão. 1 bilhão por Não ano. é pouco. Eu sou do tempo que fazia obra com recurso próprio. E não conseguia nada do governo do Estado nem do governo federal. E quando eu consegui do governo federal, foi meus 2 últimos anos de governo, foi 2003, 2004. Foi um show aqui em Itabuna de obra para tudo quanto é lado. Casa, Seria asfalto. mais correto, né? Arrecadar os impostos e a arrecadação de Itabuna lá é Você sabe alta. quantos municípios tem no Brasil? 5 mil e cacarecada. Lula atende a todos 5 mil. Agora eu lhe pergunto, alguém que tem uma amizade com Lula de 43 anos, eu não vou conseguir mais do que os outros lá não, em Brasília? Pela lógica do Brasil, você tem que conseguir. Até uma pergunta que está aqui Claro que eu para a vou. gente fazer. Entende? Como é que é o relacionamento de Lula, Geraldo, Dilma, Rui? Quem está em Brasília? Como é que é esse relacionamento? Deixa eu dizer. O de relacionamento, Geraldo? meu relacionamento primeiro foi com Lula, é com Lula. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Quem levou Wagner para casa de Lula fui eu. Eu fui no encontro do PT em São Paulo. Aí Lula disse: rapaz, bora lá agora de noite que eu vou preparar lá uma carne do sol. Ele se mete a cozinhar, mas não é essas coisas todas. Não é essas coisas todas. Aí eu estava eu e o deputado Josias. E eu perguntei assim: posso levar Wagner? Ele disse: pode. Nós fomos para a casa dele em São Bernardo do Campo. Chegou lá, não deu certo a carne do sol que ele estava fazendo. E aí ele terminou pedindo uns quibe pastel numa lanchonete lá perto. E nós ficamos lá até meia-noite conversando nesse dia. E depois retornamos para São Paulo, que no outro dia eu precisava vir para Itabuna. Então, minha amizade primeiro é com Lula, depois com Wagner, depois com Rui, que é mais recente ainda com Jerônimo, com Dilma. Dilma não era do PT, Dilma era do PDT. O contato que eu tive com Dilma foi quando eu era deputado, e que peitei ela no bom sentido, porque ela queria botar a universidade em Porto Seguro. Ela não conhecia Itabuna, nunca tinha vindo Itabuna. Lula só andava aqui. Trouxe para Itabuna. Aí já estava tudo certinho para ir para Porto Seguro. Aí eu recorri a Lula. Presidente, aí não dá. Porto Seguro nunca elegeu um prefeito do PT. Itabuna já elegeu 2 vezes o prefeito do PT. Porto Seguro nunca pediu uma universidade federal. Itabuna merece uma universidade federal. E ele deu os conselhos a ela. Eu acho que ela ouviu. Ela mudou da noite para o dia. Da noite de terça-feira para quarta, tirou do projeto de lei o nome Porto Seguro e botou o nome Itabuna merecidamente. Muito bom. Que hoje é excelente para a nossa região. Tornamos aí a cidade da região com a Universidade Federal super importante, ajudando ainda mais tornar a cidade um polo universitário, né? Pagando salários bons aos funcionários que moram a grande parte em Itabuna. E gerando emprego. Tem 1.000 alunos no campus aqui na CEPLAC. Imagine quantos professores e funcionários. Pois é, isso é muito bom. Que é outro problema na cidade, né? Muitas vezes quando vem empresas, como você vinha falando aí do piso salarial, que o estudante ele sai da faculdade, fez o investimento dele, né? De tempo, de dinheiro também, né? Transporte, trabalhou para conquistar aquele diploma, mas chega no mercado de trabalho e não recebe o piso salarial. Não é valorizado. Não é valorizado, por isso, né? Que se sai tanto. Vamos vender um jabá aqui? Sim. Tem uns patrocinadores aí, uns apoiadores aí. Cacau News. Bota na tela aí. Deixa eu ver quem tá por aí hoje. Podcast Estúdio 73, que é onde a gente está. Qualidade para você, imagem e som. JR, distribuidor. Quem mais? Quem mais está com a gente hoje?
Avante do meu amigo Tiago, lá de Feira de Santana, distribuidor aí de lâmpadas e refletores, parte elétrica, né? Tem mais, Reforte do meu amigo Bira, lá de Feira de Santana também. Bira, meu irmão, forte abraço, tamo junto, viu? Show de bola. Tem mais alguém? Cacau News. É. Você fica muito bem informado, né? Não podemos esquecer. A notícia que acesse você Cacau precisa. News. Cacau News aí, JP. Lá nós não passamos manteiga pra ninguém, viu? Sem dúvida. Falar em passar manteiga, eu quero mandar um abraço aqui, Geraldo, para nossa amiga Cleide Leandro, né? E ela tá aqui falando, o governo municipal teria de ter um setor para analisar e implantar a acessibilidade para as variantes cegos, anãos, idosos, PCD, surdos e outros. E a Cleide, que é mãe de uma PCD, né? Portadora de E é deficiência. uma luta antiga dela. Antiga na cidade, dela, antiga né? dela. Então, é importante isso. Infelizmente, a acessibilidade em Itabuna, a gente quase não vê, né? Então, são faixas sem pintar, são calçadas que não têm rampas, fora outra. E ônibus a gente nem fala, né? Porque realmente já não existe. Então, é fato. E como a gente não passa manteiga em nada, e o papo aqui é reto, então a gente não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. Aqui não. Show de bola. O Norberto vem dizendo aí sucesso para bate-papo, né? Papo reto. Maria Gonçalves, Jai, boa noite. Parabéns, Geraldo, pela entrevista. Vamos descer aqui mais uns dois. Raimundo, boa noite. Jesus, rapaz, descer mais uns dois. Quando eu puxei aqui, meu Deus do céu. Dá pra ler tudo, não. Tá bombando. Certamente a gente vai ficar devendo ler alguns, né? Não tem como, Geraldo. Senão a gente vai até meia-noite aqui e não dá. Né? Mas vamos pegar Jax aqui. Geraldo reúne as condições políticas e gerenciais de enfrentar este caos que Itabuna se encontra. Isso é fato, né, Geraldo? Então, muito bom. Que isso aí Posso vem. fazer uma pergunta aqui, já que o pessoal está na expectativa, sobre uma expectativa com o Geraldo Simões, sobre as campanhas, sobre o quadro, né, para 2024. A gente sabe que a política hoje ela está assim dando reviravoltas surpreendentes, né, mas também ao mesmo tempo a gente olha o termômetro com a própria população, né? Como a gente vê hoje com a internet, é muito mais fácil hoje você ter uma noção do que realmente está passando na cabeça dos cidadãos, né? E, então, qual a sua expectativa para as eleições de 2024, que já está aí, né? E diante de todo esse cenário, o que você espera, o que o senhor vê, né, no cenário daqui para 2024. O que planeja? Eu tenho dificuldades. Vai contar a cereja do bolo? Deixa eu lhe falar. Tem 20 anos que eu fui prefeito de Itabuna. E sem vaidade. Fui um grande prefeito. Eu peguei o IDH, que é um índice da ONU, que mostra a qualidade de vida da população da cidade, em 7º lugar, e colocamos em 3º. Na nossa frente só tinha Salvador e Lauro de Freitas. Era a melhor saúde pública da Bahia. Era a melhor educação pública da Bahia, com programas sociais importantes. A educação, inclusive o governo do Estado, Wagner, convidou a D1 para ser o secretário de Educação do Estado e levou política nossa aqui de Itabuna para lá. Não vou falar da barragem, que foi uma obra nossa, do gasoduto que nós trouxemos, nem da universidade, que já falei o esforço que tive para trazer para cá. Mas tem 20 anos que eu não fui prefeito, que eu deixei de ser prefeito. Essa turma de 20 anos não conhece isso. Os pais conhecem. Eu vou ter que encontrar uma forma de me comunicar com os pais e pedir para dizer ao filho como era a saúde do nosso tempo. Educação, ação social e organização. Esse semáforo que tem em Itabuna, fui eu que coloquei há 20 anos atrás. Lá pra, semáforo com contagem regressiva, nós tivemos primeiro do que Salvador. Não. Aqui, mas de lá para cá, não, mais nada. Eu preciso dizer isso. Mas também eu tenho coisa positiva ao meu lado. O PT é um partido na Bahia que tem a simpatia de 50% dos baianos. O segundo tem 6%. Então, olha, é um peso bom para mim, não é isso? Sim. É uma qualidade. Eu sou há 43 anos no meu partido, que na Bahia tem a simpatia de 50% do povo baiano. Mas eu também tenho um companheiro de partido, que junto com ele e outros irmãos fundamos o Partido dos Trabalhadores, que diz o seguinte:
40% do povo da Bahia vota no candidato apoiado por Lula. E 30% pode votar. Então eu vou falar dos meus feitos como prefeito, da aceitação do PT na Bahia e da aceitação da candidatura indicada por Lula na Bahia. E vou trabalhar com esses elementos. Conversar com os amigos, fazer visitas e discutir com partidos, procurar aliados e tocar a vida até outubro de 2024. Sim. E já você quer aproveitar e entrar naquela questão. Vá agora, chegou o momento. Eu acho que esse é o momento. Geraldo, as pesquisas vêm sendo divulgadas na nossa região, né? Alguns falando que você não cresceria, mas os números vêm mostrando que você vem crescendo. Vem mostrando também uma rejeição muito grande do atual prefeito. E também vem mostrando o deputado Pancadinha com crescimento, apesar de que eu mesmo até hoje não disse que é pré-candidato a prefeito de Itabuna. Como você vê essa situação dessas pesquisas que estão sendo expostas na mídia nesse dia a dia aí? Você sabe que Itabuna as pesquisas muito, a intenção de voto muda ao longo de um período até o dia da eleição. Fato. Não é isso? A cidade raciocina dessa forma e não tem sociólogo que explique, Sim. não tem dono de pesquisa que explique, mas tem gente que sai na frente, quando chega no dia da eleição é o terceiro, é o quarto. Por exemplo, a eleição que eu ganhei em 92, o primeiro era o Baldo. Você está lendo minhas perguntas? Era o Baldo. O segundo era o Duque. Você era o terceiro em 92. Não, eu era o quarto. O quarto? Eu era o quarto. E ganhamos as eleições. Em 2000, quando eu retornei para a Prefeitura de Itabuna, Fernando Gomes tinha 56%, candidato duro de derrotar. O Fernando Gomes. Duro de derrotar. Duro mesmo. Foi no detalhe. O candidato mais forte que eu já disputou a eleição aqui em Itabuna. Então ele tinha 56% e eu tinha 28% na pesquisa. Toda semana o governo do estado estava aqui fazendo comícios para ele. No Pati, bairro Santo Antônio, Califórnia, Praça Dame. E quando havia eleições, eu ganhei em 2000 as eleições. Claro que eu também já perdi a eleição. Mas eu estou querendo dizer que, aqui como é Itabuna, tem candidato que está na frente disparado, mas quando chega no dia da eleição, o resultado é outro. Geraldo, Está longe qual ainda. foi o momento ou a situação de virada de chave dessas duas eleições que, comparando, se assimila à situação atual hoje? Olha, eu quero dizer que a esquerda não é majoritária em Itabuna. Sim. Não é majoritária em Itabuna. A primeira eleição teve uma briga na televisão que o povo não gostou entre o Duque e o Baldo. Foi onde mora o Baldo, não foi? Que saiu ali? Não, entrou até questão familiar no meio aí também. E eu fazendo a minha campanha como eu podia fazer, andando. Quem inventou esse negócio de andar em campanha em Itabuna fui eu. Mas não é porque era bonito andar, não. É porque não tinha carro para fazer carreata e nem dinheiro para contratar cantor. Era showmício, né? Não tinha. Então, não tem alternativa andar. Pois bem, esse foi um elemento pelo aí. Essa eleição de 2000, que tinha 56 a 28, teve uns fatos assim que me ajudaram. Essa campanha de 2000 eu fiz uma aliança enorme de 10 partidos. Mas também teve um erro na data de 7 de setembro, em que um grupo da Polícia Militar exagerou no 7 de setembro, no enfrentamento com o grito dos excluídos. A população não gostou muito daquilo. Foi na Praça Dama esse evento. Não, Camacan. Foi no Jardim do Ouro, no Jardim do Ouro. Mas o definidor mesmo foi o governador da Bahia, no comício do bairro Santo Antônio, já há 10 dias das eleições. Uma repórter perguntou para ele: governador César Borges, vou dizer logo o nome, se Geraldo ganhar as eleições, o senhor ajudará Itabuna? Ele foi firme. Nunca, bem forte. Água e óleo Não se mistura. não se misturam.
Aí a campanha criou um slogan, meu voto mando eu, meu voto mando eu, e nós terminamos ganhando naquela eleição, que eu lhe disse que estava muito difícil, que estava 56 para o ex-prefeito Fernando Gomes, estava 28 para mim. Esses acontecimentos ajudaram na definição daquela eleição. Desculpe, Jair. Isso mostra que uma frase pode mudar o resultado de qualquer eleição, né, Geraldo? Então, nós estamos aí, logicamente, há menos de um ano, porém, a política é como uma nuvem. Isso. Então, qualquer movimento que acontecer, seja de bastidores, seja um movimento público, pode se mudar aí o resultado das eleições de 2024. Se bem que, como já colocou aí e a última pesquisa registrou, o favorito hoje do Itabunense está sendo o deputado estadual Pancadinha, que ainda não abriu a boca para falar sou pré-candidato. Embora não precise nem abrir, né? Não precisa nem abrir, porque faz uma festa aqui, faz isso aqui e tal. Olha não aí. precisa nem dizer que é candidato. Precisa Né? nem dizer, né, Geraldo? Não está dizendo com palavra, né? Exatamente. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, já. Me permita aqui, já. Claro. Já hoje me deixou de fora das perguntas, rapaz. É porque tem muitas, rapaz. Tá bombando. Muitas, né? Eu quero até pedir aqui, JP, quem tá acompanhando a gente, colocando nos comentários, que siga, que se inscreva também aí Exatamente. no nosso canal, né? Exatamente. Lembrando que esse programa está indo ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Então, Exatamente. quem se inscrever, ativar o sininho aí, vai estar acompanhando todos os outros entrevistados que sentarão também nesta cadeira. Inclusive, vai receber a agenda nossa já, praticamente fechada até novembro, em primeira mão. Olha aí. Só ir no canal Que coisa boa. Todos os participantes, todos os convidados já estão com os links lá, né, JP? Maravilha, maravilha. Mas continuando aí, JP. Ok, Geraldo foi prefeito do ano 2000 a 2004, melhor dizendo. 2004. Faremos 20 anos no próximo ano. Isso. Em que Geraldo deixou a prefeitura. Isso. Então, de lá para cá, nós tivemos aí uma mudança também de eleitorado. Isso. Né? Isso. E de lá para cá o senhor não conseguiu mais retornar à prefeitura de Itabuna. A que o senhor atribui estas derrotas? Porque nós sabemos que houve uma mudança do eleitorado, mas eu gostaria de saber qual a leitura que Geraldo Simões faz. A que o senhor atribui essa derrota? A mudança de eleitorado ou outras questões? O cenário. Na eleição de 2000, salvo engano, 2008, isso eu estou dizendo que o povo fala na rua. Sim. Olha, Geraldo perdeu por conta de uma aliança que foi feita com, hoje, Major Fábio. Né? Na época o pessoal chama Capitão Fábio. A que o senhor atribui, Geraldo, essas derrotas após 2004? Deve ter meus erros. Eu não consegui manter a coligação da eleição de 2000 por conta da disputa nacional PT e PSDB. Eu era PT, sou PT, e o Baldo era PSDB. Então, os atritos da disputa no Brasil tinha consequência, tinha interferência aqui em Itabuna. O fim daquela coligação não foi boa. Mas também tem meus problemas disso, meus erros, mas também uma questão do PT. O PT passou aí uns 10 anos sofrendo muito, não é isso? O PT perdeu bancada. O PT tinha 94 prefeitos, caiu para 32 na Bahia. O PT tinha 14 deputados estaduais, caiu para 8. O PT tinha 10 deputados federais, caiu para 7. E Lula teve 72% dos votos na Bahia, mas Itabuna, nessa eleição agora, ele ganhou, mas só teve 52%. Jerônimo ganhou a eleição na Bahia, mas aqui em Itabuna ele perdeu por 25 mil votos de diferença. Uma derrota expressiva. Então nós temos esses problemas em Itabuna, que eu espero trabalhar para corrigir isso agora na eleição do ano que vem. É isso aí, JP. Então, assim, tem muita coisa nos bastidores aí, como diz o Lombardi ali. Muita coisa, né, Jair? A política é uma nuvem, né? Então ela nuvem. pode mudar a qualquer momento. É verdade. Inclusive tem algo que favorece também o Geraldo. Eu li a pesquisa. Existe um tópico da pesquisa que eles perguntam qual o perfil de gestor que você quer para ser prefeito de Itabuna em 2024. Um dos perfis está lá, né? Um administrador experiente. Em geral, traz essa experiência. E também pontua lá, eu não sei precisar exatamente a porcentagem, mas alguém apoiado por Lula.
Então, Se eu não me engano, é 15. exatamente, 15,9, esses dois alguma pontos coisa. aí, com certeza, estão Favorece ao favoráveis candidato. a Geraldo. Né? Por um outro lado, a que mais pontua é uma cara nova. Aí eu já não sei se a população vê o Geraldo como esta cara nova. Mas existem esses dois pontos que ele pode estar trabalhando e quem sabe, não é isso, Geraldo? Isso. Falando de política, Geraldo, você tem aí o apoio do MDB, através do Lúcio, que é o presidente de honra do partido. E como é que você vê agora o PT e o MDB apoiarem a candidatura de Geraldo Júnior a prefeito de Salvador? Essa definição parece que não foi tomada ainda não, né? Eu vi um comentário Eu vi um que comentário mas depois hoje. o próprio Geraldinho disse que não, entende? Mas eu acho que seria uma boa. Na minha avaliação, o melhor candidato em Salvador para enfrentar a reeleição do prefeito, foi Do vereador, Bruno, presidente né? da Câmara, tem relações em Salvador. O melhor candidato, na minha avaliação, seria o Geraldinho do MDB. Não tenho dúvida disso. Geraldo, mantendo o tema aqui da política, os burburinhos aí nos bastidores falam que o PT Itabuna, local, está dividido hoje em dois PT. Fala de PT1, PT2, PT Geraldo Simões, PT Augustiano, né? É o que os bastidores falam por aí. Como o Geraldo avalia essa situação e o que o Geraldo Simões, junto com o PT que o apoia, a parte que o apoia, fará para unir o Partido dos Trabalhadores Itabuna? Deixa eu lhe dizer, o PT tem 43 anos em Itabuna. Nunca teve uma eleição no PT de chapa única. Olha, Sempre teve disputa no PT. Sempre teve disputa no PT. Nunca teve. Então, esse negócio de grupo, sempre teve grupo no PT. Em Itabuna e no Brasil. O que é que aparece diferente agora? É que tem uma parte importante do PT que acha que o PT não deve ter candidato a prefeito e deve apoiar o atual prefeito Augusto Castro. Essa é a definição que o PT vai ter que tomar até abril de Itabuna. Quem vai tomar essa decisão? Os filiados. Somos cerca de 5 mil filiados em Itabuna. Então, combinado com o diretório estadual, vai se marcar um encontro municipal, não tem data, pode ser até abril, e esses filiados do partido irão se expressar dizendo qual é o caminho que desejam seguir. Se é candidatura própria ou se é apoiar o atual prefeito. Pelo que eu conheço do povo do PT, e está vendo o desastre da administração, que o PT governa mais para os pobres. E o atual prefeito está prejudicando os pobres. As políticas públicas não tem nenhuma para os pobres. Entendeu? E o espírito do PT de ter candidato a prefeito, até para ajudar melhor a eleição de Lula e de Jerônimo em 2026, eu estou convencido que os filiados do PT, majoritariamente, vão votar pela candidatura própria do partido. Não tenho a menor dúvida disso. Essa é uma decisão, portanto, que não será tomada pelo diretório, que são 24 membros. Será tomada pelos 5 mil filiados do PT, num momento oportuno, que tem um prazo máximo até o mês de abril. muito bom. Geraldo, como você lidar com as críticas e os ataques dos adversários políticos em mídia, na mídia ou pessoal? Como o Geraldo lidar com essa situação? Olha, eu recebo críticas duras, até do ponto de vista pessoal. Não sai da minha linha, da criação que a mãe me deu, de não agredir, ser cortês, ser educado, não sai disso. Mas quando a crítica é muito pesada, eu recorro à justiça, para que a justiça tome a providência. Execute, né? Que seja feita Isso aí. de acordo o que a justiça definir. Exatamente. Né? Suzy, como é que tá nossos comentários aí? A gente tá hoje bombando com muitos comentários, né? Tá bombando. Muito forte. Pessoal falando, tem gente aqui que lembra, né, de 20 anos atrás, pessoal da época. Tem também aqui, tinha uma pergunta aqui, mas eu acabei perguntando. Romeu Andrade fala, vejo agora o único candidato preparado para governar Itabuna, Zen Costa. A barragem, na minha opinião, foi a principal obra dos últimos 20 anos. E Jorleane fala do Centro de Referência de Reabilitação e Desenvolvimento, CREAD, né? CREAD. Que foi criado Isso. por Geraldo, e ela queria ouvir um pouquinho. SAMU, né, também. Você Olha, trouxe o CREAD era que fosse um Sara Kubitschek daqui.
Teve um menino de Itajuípe que sofreu um acidente de carro entre Itabuna e Itajuípe e veio para cá como já morto. Passou um bom tempo na UTI do hospital de base e depois veio para cá para se recuperar com a gente, com fonoaudiólogo e fisioterapeutas. Graças a Deus está aí o menino, hoje adulto e tudo. Itabuna, quem tinha neuropediatra aqui eram nós, o setor privado não tinha, Manuel Novaes não tinha, clínica não tinha. Quem tinha neuropediatra aqui era o CREAD, a Prefeitura de Itabuna. Tinha gente de classe média que tinha um derrame, alguma coisa assim, não vou citar nomes, mas ia fazer fisioterapia lá. E a gente estava caminhando para ter uma fábrica de prótese ali no anexo. Uma fábrica de prótese. E que nosso governo foi interrompido em 2004, não conseguimos reeleição e aquilo não andou. Mas, de fato, é um órgão para cuidar dessa parte de saúde para pessoas portadoras de deficiências. Sim. Importantíssimo. Que hoje está não está funcionando a contento. no Não está município. funcionando a contento, de maneira nenhuma. E é verdade. O CREAD, muito importante mesmo. Sim. Nós tínhamos carros, veículos, para ir buscar pessoas nos bairros de Itabuna para fazer fisioterapia lá no CREAD. Não é forçar a pessoa a vir de ônibus, já que não tem dinheiro para fazer táxi. A gente ia buscar em casa, levar lá, fazer o tratamento, depois retornava para casa daquela pessoa. A gente respeitava as pessoas em Itabuna. E principalmente as pessoas mais humildes. Merecia todo o respeito da prefeitura e de nossa equipe todinha. Não tinha esse negócio de ter secretário que não conversasse com o povo, não. Tinha que conversar. Era a determinação do governo. Não tinha jeito, tinha que conversar e tinha que resolver o problema. Esse negócio de chegar na prefeitura e não encontrar um secretário, chegar na prefeitura e não encontrar um prefeito, isso nunca existiu no nosso governo. Estavam lá prontos para servir o dia inteiro, sem dúvida nenhuma. A Ieda Santos, Geraldo, fala aqui que aconteceu a Conferência Municipal de Cultura no final de semana e não teve a presença do prefeito e nem do secretário. Repare, quem criou a FIC fui eu. Mas eu criei a FIC para fazer cultura em Itabuna, não é a FIC para a empresa de fazer festa. Hoje não existe enquanto empresa, enquanto a fundação para cuidar da cultura da cidade. Essa conferência é muito importante. Essa conferência era, além de discutir uma política de cultura para Itabuna, que não tem, era também para escolher representantes de Itabuna, 6 representantes de Itabuna, 4 da sociedade civil e 2 da prefeitura. E não foi ninguém da prefeitura, não teve delegado da prefeitura escolhido. E outra coisa, estava lá o reitor da UESC, professor Alessandro, e um representante da Universidade Federal do Sul da Bahia. E o prefeito, nem o presidente da FIC se dignaram a participar dessa conferência de saúde. É um povo que mostra que não quer saber de conversa nem de debate com a população. Não recebe artista, não recebe empresário, não recebe o povo, não recebe a AMA, não recebe... Como é que é prefeito da cidade? Se propõe a ser prefeito da cidade, não dialoga, não conversa, não procura em conjunto conseguir buscar soluções para os diversos problemas que a cidade tem. De fato, foi muito negativa a ausência do prefeito e o presidente da FIC, entendeu? Nessa conferência de cultura que ocorreu no centro Adonias Filho, esse final de semana. Mais um fato aí, né, da prefeitura. Geraldo, falar de um assunto polêmico aqui, que é a situação da Inmasa. Inmasa versus Embasa e versus privatização, né? A gente ouve na rua, 90% acho que dos itabunenses são contra a privatização da Embasa. Muitos acham que a Embasa tem que continuar com a prefeitura. E muitos concordam que a Embasa passe para o governo do estado. A Embasa passe para o governo do estado. Que como é em Ilhéus, né, que é em Embasa. Qual é a visão de Geraldo Simões com relação a isso? Isso eu tenho bem decidido na minha cabeça e conversando com muitos técnicos no Brasil inteiro sobre esse assunto. O governo do estado, a partir de Wagner, tem levado investimentos, e não é pouca coisa, para coletar 100% de esgoto, tratar 100% de esgoto e universalizar, levar água para todos os lares do município. Investiu 500 milhões de conquista em Jiquié, em Feira de Santana, está investindo 100 milhões em Ilhéus agora, em esgotamento sanitário, só na parte sul da cidade. E o Rui procurou o prefeito para assumir a Inmasa e investir aqui 500 milhões de reais. Que a prefeitura não tem dinheiro nem em Inmasa também. E a gente não pode passar mais 50 anos com o esgoto sem coletar, ou esgoto sem ser tratado, e com problema de água. Porque nós temos muita água, mas não estamos conseguindo distribuir. Jerônimo, agora no início desse ano, mandou uma equipe conversar com o atual prefeito. Quer dizer, ele não levou água para um bairro,
Ele não fez esgoto em bairro nenhum. Ele não tratou nada de esgoto na cidade. Não está fazendo nada no que diz respeito de saneamento. Porque essa obra de água que tem aí, isso aí é um paliativo. Está falando em 8 quilômetros de água, eu fiz 50 de adutora, eu fiz 55 quilômetros de adutora. Isso não resolve, isso é um paliativo. Você tem que resolver a questão da água como um todo, porque a EMASA perdeu a capacidade de distribuir a água, a mesma água existente em abundância, tem que resolver essa rede, modernizar essa rede, tem que coletar mais 30% de esgoto que falta ser coletado e tem que tratar mais aí uns 70% de esgoto que não é tratado. 70%, 80% de esgoto que não é tratado. Que tudo tá As contas por rio. baixo dá 500 milhões de reais. A prefeitura tem? A prefeitura não está tendo dinheiro para pagar a Santa Casa. 3 milhões de reais, está lá sem pagar, a Santa Casa numa crise enorme, atrasando o salário. Dinheiro tem. Então, Um bilhão. Qual é a receita? É deixar o governo do Estado assumir através da EMASA e fazer o investimento que nós estamos precisando para a área de distribuição de água, já porque a barragem é do governo do Estado, a água é do governo do Estado, e tratar esse esgoto rapidamente. Isso não pode demorar muito. Dá um prazo para o governo do Estado, assina um contrato de direito, o governo do Estado assume os funcionários, assume as dívidas da EMASA e embora. Agora, não pode vender. Tem gente que pensa em vender. Então, Geraldo é a favor Eu sou do contra a repasse privatização, e contra a sou privatização. favorável à empresa pública, só que desta vez, da empresa pública, ao invés do município, passa a ser empresa pública do Estado. Com um orçamento maior do que a Prefeitura de Itabuna, com capacidade de trazer dinheiro do orçamento da União e tomar dinheiro, inclusive, no Banco Mundial, para fazer o investimento que a cidade precisa nessa área de saneamento e água. Você deixou 2 perguntas aí agora, criou a possibilidade de mais 2 perguntas, que é a primeira: por que a prefeitura não aceita repassar a EMASA para a Embasa? Porque na cabeça do atual prefeito sempre teve vender a EMASA, privatizar a EMASA. Mas aí a conta vai para o usuário. Ele está preocupado com o usuário? Olha o ônibus aí. Está preocupado com o usuário? Não está preocupado com o usuário. Na cabeça dele está vender a EMASA. É porque não encontrou o momento certo de fazer. E agora vai ser difícil fazer, porque está entrando no ano eleitoral. Mas na cabeça dele nunca se preocupou com o negócio de qualidade de EMASA, nunca se preocupou com isso. Que se estivesse preocupado, tinha feito um acordo com o Rui Costa lá atrás. E a empresa hoje seria outra. E a situação de coleta de esgoto, tratamento de esgoto de Itabuna hoje seria outra. O plano dele, desde o início, é vender a EMASA. Entendi. A outra pergunta que você criou a possibilidade aí foi que quando você falou no empréstimo mundial. Você concorda com esse empréstimo que a Câmara de Vereadores está aprovando o Funplata de 150 milhões de dólares, se eu não me engano, Não, né? ele primeiro quis um empréstimo de 150 milhões de reais nesse Funplata. Certo. Mas parece que esse Funplata bateu fofo, como diz o outro, né? Tem notícia aí, JP? Não tinha Como é que estão os base. bastidores aí? Funplata. Na verdade, existiram mais de um pedido de empréstimo. Né? O Funplata, que é esse banco não é brasileiro, é um banco Sim. que já tem um costume em emprestar. Sim. Porém, existem algumas questões burocráticas em que esse pedido que foi feito foi aprovado, foi autorizado pela Câmara, inclusive a Prefeitura faz esse pedido, porém se esbarrou em algumas questões burocráticas em relação ao tempo, ou seja, a atual gestão não teria tempo hábil para receber esse dinheiro e ainda executar nessa gestão. Sim. Então, o prefeito recorreu ao Banco do Brasil. Do Brasil. 115 milhões de Com reais. 115 milhões, Bem, exatamente. eu nunca tomei o dinheiro emprestado. Nunca tomei dinheiro emprestado a banco para não endividar a prefeitura. Porque tomar esse dinheiro emprestado agora é 20 anos para pagar. Agora, e o que é pior é que a população não foi avisada para que é esse dinheiro. Todo dia fala uma coisa, que é para um viaduto, é uma ponte, é para fazer... Sim, vai fazer em quê? Que é um dinheiro só. E aí já vai chegar no momento que a prefeitura está endividada, devendo coleta de lixo, aterro sanitário, que botou todo na feira do São Caetano, aos caçambeiros, não está pagando a hora extra dos funcionários da prefeitura. Daqui a pouco esse dinheiro chega, vai ser usado em custeio. Em custeio. E não mais investimento. E não mais investimento, que ninguém conhece nem que tipo de investimento. Bora explicar direito. Para que é esses 115 milhões de reais? Diga aí para a gente saber o que é, ver se a população concorda. Coisa desse tipo. Não pode ser assim. Até porque vai endividar a cidade por 20 anos. Que não é brinquedo. Geraldo, eu lembrei agora de até rolou no grupo hoje, né, de WhatsApp, fotos de quando você colocava a contabilidade da Portal prefeitura. da transparência.
que inclusive quem criou foi você, né? Trouxe pra Foi. Itabuna. Se tivesse a internet tivesse tão evoluída hoje com Facebook, com Instagram, WhatsApp, eu faria aquilo diariamente, normal, em tempo real. O dinheiro que entrava, o dinheiro que saía da prefeitura, em tempo real, comunicava. Como não tinha isso naquele tempo, eu tinha painéis na cidade e colocava lá mostrando quanto entrou e quanto se investiu, quanto se gastou em pessoal, em custeio, essas coisas todas. Transparência. Eu lembrei agora, JP, da fala de um vereador daqui de Itabuna, que ele falou que, devido às situações que aconteceu com aquela lista de suspeitos, de supostos funcionários fantasma na prefeitura de Itabuna, Geraldo, o vereador disse que tinha que tirar o portal da transparência do ar. Eu vi aquilo. Na verdade, vamos para essas questões, né? A gente dá até risada. Dá outro podcast, né, JP? Dá outro podcast. Mas eu quero... Essa questão de Geraldo me lembra algo que acontecia em São Paulo, né? Não sei se o Geraldo lembra disso, o impostômetro. Sim. É uma espécie de outdoor que ficava lá. Ele fica lá 24 horas contabilizando tanto de imposto que está entrando, ó. E isso é muito interessante, até porque, assim, não é todo mundo que tem este acesso às redes sociais, aos sites, né? E às vezes as pessoas que têm o acesso não sabem procurar. Que também não é tão facinho. Está lá à disposição. Mas uma pessoa que tem uma certa dificuldade em manusear aí os sites, com certeza não vai conseguir saber, né, quanto é que está entrando no município, quanto é que está gastando, em quem está sendo investido, se é no pessoal, se é em contratos, enfim. Então, acho que atitudes como essa que o Geraldo citou aí poderiam sim ser adotadas por essa gestão. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que não está sendo, né? Verdade. Quero deixar um abraço aqui, registrar meu abraço aqui para Tia Né. Tia Né, forte abraço, viu? Show de bola. Brigadão pela audiência. E Tia Né, Geraldo, pede para lembrar que na sua gestão havia entrega de remédio de medicação aos doentes crônicos de câncer na residência. Então, assim, era um fato que acho que não tem hoje em Itabuna e há muito tempo, eu não sei se depois da sua gestão, por quanto tempo isso continuou, mas é fato que hoje isso não acontece nem em Itabuna. Então, Tia Né, forte abraço, brigadão. Geraldo, a gente está já estouramos, na verdade, o tempo, mas o papo está muito bom, né? Mas vamos encaminhar para o final. E aqui, eu queria falar de emprego aqui. O centro industrial nosso está abandonado. Então, assim, o que fazer para trazer empresas? No nosso bate-papo mais cedo, você falou das 3 indústrias que estão indo para Camaçari. Mas o que a prefeitura ou o que Geraldo Simões pode fazer no futuro, além desse relacionamento com Lula, com o presidente, com o governador, para trazer indústria para o povo de Itabuna? Porque hoje a gente só tem a Pênalti, a Trifil. Alguém lembra de mais alguma aí? É a Barril Calibu, que substituiu a Nestlé. Então, assim, somos carentes de emprego na cidade. O que fazer para transformar o centro industrial de Itabuna? Olha, primeiro voltar a dar atenção ao nosso comércio. Isso aí tem que dar atenção ao comércio de Itabuna. Chamar os empresários, conversar, valorizar. E a prefeitura dá um exemplo, comprar em Itabuna. Porque, olha, se a prefeitura não compra em Itabuna, como é que ela vai fazer uma campanha pedindo para o povo da região vir comprar aqui em Itabuna? Você não compra aí, como é que quer que... Nem o prefeito compra em Itabuna, como é que quer que eu saia de Bicaraí ou de Bararém para vir comprar em Itabuna? Isso tem que ser feito. Fortalecer o comércio de Itabuna e a prefeitura. Quando eu falo a prefeitura, não é só a prefeitura. É prefeitura, é IMASA, é hospital de base, é FIC que compra banderola fora, é IMASA, falei IMASA já? O que é mais que faltou aí? Fundação Marimbeta. É fazer compra em Itabuna. Primeira coisa. E depois de valorizar a economia informal, sinalizar a cidade, deixar a cidade bonita, arrumadinha, essa é uma coisa. Depois, valorizar também a área de saúde. A área de saúde é muito importante para Itabuna. Eu pagava a Santa Casa adiantado. Pergunta... Itabuna que era referência. Que era referência. A Santa Casa tem que ser bem cuidada. Então, entrava o mês de novembro, eu não esperava terminar o mês de novembro para pagar a fatura da Santa Casa, não. Eu pagava a fatura da Santa Casa no primeiro dia 8 de novembro. Eu antecipava o pagamento. Agora tem 13 milhões de reais, levando a Santa Casa a precarizar seu serviço, atrasar salário de funcionário. Então, eu cuidava disso que foi a primeiro fator da nossa economia no início, o comércio e a área de serviço. Voltava a valorizar essas duas áreas. Segundo,
Aquele negócio de distrito industrial é só de nome, porque você falou, ali só tem a Trifil e a quem substituiu a Nestlé. Sim. Entende? Nós temos que trazer mais indústria para Itabuna. Senta com o governador. Governador, Itabuna está perdendo população, os meninos estão indo embora, só tem emprego lá de salário mínimo. Bote aí em sua mesa, quando chegar empreendimento na Bahia, acaba com esse negócio de isso aí para a região metropolitana de Salvador, para Camaçari, para Simões Filho, para Lauro de Freitas. Vai botando assim, um em Itabuna, um em Lauro de Freitas, um em Camaçari, mas nunca só. Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho. Inverte isso, joga para o interior, e para o interior começa por Itabuna, que nós estamos com dificuldade. Mas também nós temos que ver a influência desse porto. Vai ser um porto grande, um dos maiores do Brasil. E Itabuna tem que ganhar com esse porto também. Aí eu tenho defendido que o Porto Seco é onde vai guardar a mercadoria, Sim. a mercadoria que armazenar a mercadoria que chega, a mercadoria que sai, deve ficar em Itabuna. Em Salvador, tem um porto lá na Cidade Baixa no começo. Mas onde você vê as mercadorias armazenadas é no Pirajá, quando você chega em Itabuna na entrada do porto. E que a distância é bem maior. Sem contar o tráfego, o trânsito. Sim. Então, Itabuna tem direito a ter um porto seco. Mas procurar também atividades econômicas mais modernas. Essa área de imagem. Tem muita coisa que pode ser feita. Tem tecnologia. Tem muita coisa para ser feito. O que não pode é a prefeitura cruzar os braços para essa parte importante da cidade, que é a economia, que traz o desemprego, que está aí, que traz a saída de gente da população, o declínio da cidade, e a cidade vai perdendo importância. Então nós precisamos aproveitar esses dois governos do PT, na Bahia e no Brasil, para atrair a atenção deles para Itabuna, para dar uma turbinada nessa cidade, para a cidade voltar a ter a importância que sempre teve, que hoje não está tendo. Eu iria nessa linha. Show de bola. Geraldo, quais são os principais desafios que você enxerga e quais as principais oportunidades caso venha a ser prefeito de Itabuna? Não, o desafio que eu enxergo, primeiro, é organizar os serviços públicos para atender os mais humildes. Porque quem tem plano de saúde não precisa da unidade básica funcionando, e nem precisa do hospital de base, e nem precisa da regulação para dizer que não tem cota. Mas o povo humilde da cidade precisa disso tudo. Na hora certa, e não é para demorar 2, 3, 4 anos para fazer uma cirurgia, não. Organizar isso aí. Organizar a educação. Porque quem vai para a educação da escola pública não é quem mora no Góes Calmon, nem no Castelo, nem na Zildolândia, não. É quem mora lá no alto do Zé Carlos, no alto da Conquista, no Maria Pira, no Novo Horizonte, na Nova Califórnia. Esses meninos que precisam da educação de qualidade da prefeitura, para que possam concorrer com quem estuda em escola particular, o Enem, para ingressar na universidade. Essa educação precisa voltar a ter qualidade de Itabuna. E as políticas públicas também tem que ter. O cara não tem Bolsa Família, porque não tem filho. Ou não tem o benefício de prestação continuada porque não tem idade para isso. A prefeitura tem que ajudar com a política pública local. Tem que ajudar para que essas pessoas tenham amenizado as suas necessidades. Isso tem que ser feito logo. No primeiro dia do governo, cuidar das pessoas mais humildes da nossa cidade e de quem precisa da prefeitura. Segundo, alterar esse declínio que nós estamos fazendo. Alterar esse declínio, altera como? Trazendo atividades econômicas novas para cá e moderna. Que eu falei, indústria, Porto Seco e outras indústrias modernas que eu te falei, que é muito na produção de imagem e, claro, que tem outros aspectos também dessa economia. E aí entra também o apoio das universidades. Tem a UESC tem 800 professores, a Federal tem outros tantos aí de professores. Para usar essa inteligência dos professores dessas duas universidades, mas pode usar também as particulares, para, em conjunto, a gente discutir o que é melhor para Itabuna interromper esse declínio e voltar a ser uma cidade que cresça. É isso que eu penso para a cidade da gente. Show de bola. E são pessoas com cargos técnicos, né? Conhecimentos técnicos. Formato com doutorado e tudo, Sim. com experiência. Inclusive uma das melhores universidades do Brasil e até da América Latina, né? Exatamente. Que a gente tem aqui a nossa exposição em E conhecer. por que esse pessoal está tudo aqui de junto e eu não uso esse povo? Não chama ele para trabalhar em conjunto? Inclusive eu estudei lá também, na UESC. Pois Tinha na administração, pós-graduação na área, a empresa Júnior, né? Não sei como é que está hoje, mas era um projeto interno que oferecia, já está mais recente lá, né? Acho que ainda tem, né? CIA Júnior.
Suzy, Júnior Consultoria, Sim. exatamente. Viva Maria, Suzy, nós fizemos com o ESC. A professora Adélia, que foi reitora, ajudava com a Jussara a formatar o programa. Eu tinha um programa aqui para atender as pessoas usuárias de produto químico, Rio Cachoeira, era feito com a Universidade Estadual de Santa Cruz e a Universidade Federal. Naquele tempo ainda não tinha ainda o FSB. Juntamos 2 universidades e a prefeitura com recursos e atendemos 12 mil pessoas ao longo de um governo. Hoje não tem nada disso. Eu gostaria tanto de trabalhar permanentemente com o pessoal das universidades. As 2 públicas e as privadas também. Eu vejo a Santo Agostinho, inclusive, querendo ajudar. Mas a Santo Agostinho chega lá, reforma o posto do São Pedro. Aí o posto está lá bonitinho, pintado. Chega lá, não tem médico. Entende? Então, trabalhar com a ciência, com o professor, com o pessoal preparado, dá para você dar um show do governo. Agora, se quiser trabalhar sozinho, nem secretário houve, não faz reunião do governo, acaba, não tem ninguém tão inteligente, tão preparado assim, para governar sozinho, da cabeça só. Ninguém faz nada só, né? Ninguém faz nada só, de forma nenhuma. Show de bola. Gente, eu quero pedir desculpa a todos, até porque não dá para ler todos os comentários, né? Acho que a gente vai ter que dobrar depois para outro, né? Que com certeza. Geraldo ficou alguns tem muito momentos assunto aqui ainda. aguardando a fala, porque a gente estava lendo alguns comentários, mas isso é muito interessante. Eu quero não só pedir desculpa, mas também agradecer, na verdade, né? Essa é a melhor parte. Agradecer todos os comentários, a quem comentou, a quem falou, quem criticou, quem discutiu. Lendo aqui agora que Zen acabou de colocar que o plano diretor, participação popular. Então, é a participação de cada um aqui, democraticamente, isso é muito importante. Geraldo, deixa aquele recado aí para a turma de Itabuna, né? Suas considerações finais. Mais uma vez eu quero te agradecer essa entrevista e dizer que a gente está sempre aberto a qualquer oportunidade que você queira vir no nosso podcast. Primeiro, agradecer a você e a Suzy pela oportunidade de conversar com uma parte importante de Itabuna, que eu sei que está assistindo e participando. Você está lendo aí as mensagens das pessoas que estão participando. Mandar um abraço para o presidente Lula, dizer que estamos orando para a sua recuperação imediata. Ele voltou ao trabalho hoje, não é isso? Verdade. Voltou ao trabalho hoje. Tem muita coisa para fazer pela frente, pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Eu vi o trabalho dele para ver se trazendo os brasileiros que estavam em Israel, no momento difícil que aquele país está atravessando, mas também os apelos de Lula na ONU para que pare aquela guerra, que já morreram 4.500 pessoas na faixa de Gaza e mais 1.300 em Israel, e uma boa parte desses que estão morrendo são crianças, meninos, 1.500 meninos morreram na faixa de Gaza. Lula hoje tem autoridade para falar sobre isso e está falando, se esforçando muito. É uma pena que não conseguiu parar ainda, mas eu sei que ele vai continuar insistindo. E tem muita coisa importante no Brasil que Lula precisa continuar fazendo. Hoje já vi que aquele auxílio saúde, que ninguém nunca consegue no INSS, já tem uma portaria do governo que basta você mandar via eletrônica o seu atestado médico legível, que você não precisa mais procurar INSS, nem perito, nem nada. Apresenta aquilo e já recebe o seu auxílio enquanto você não puder trabalhar. E tem 700 mil brasileiros naquela situação. Enfim, notícias boas, importantes, que eu sei que Lula vai continuar aprofundando em benefício do nosso povo. E por aqui, agradecer a forma como eu venho sendo recebido, na visita que eu tenho feito nas residências, em bairro, no centro da cidade. Estou muito alegre e agradecido por isso. Era isso que eu tinha a dizer, meu amigo Jai. Show de bola, Geraldo. Suzy, mais uma vez, obrigado pelo Eu que agradeço. programa. Na participação também, e a gente sempre aprendendo muito com os nossos convidados, né? Sem dúvida. E com o Geraldo, que tem essa vasta experiência e conhece bem a história da cidade, tenho certeza que você aí do outro lado descobriu coisas que você nem sabia, né? Você é morador da cidade e quer valorizar ainda mais o nosso município. E sobrou assunto para sem dúvida. Tem mais assunto aqui pra gente fazer podcast. mais uns 2 podcasts, viu, Geraldo? Flávio, que está aqui em nossos estúdios, Flávio, um abraço. Obrigado pela presença. JP, mais um abração. Tamo junto aí pro próximo. E Miqueias, Tamo junto. show de bola, meu irmão. Viu? Valeu, Jair. Quero lembrar você que está nos assistindo que a semana que vem voltamos às 19 horas com a psicanalista Ana Angélica e vamos falar de perdas e lutos. Vários tipos de lutos e aqueles lutos que às vezes a gente nem sabe que existem. Então, Muito bom. se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, marca a opção todas para você não perder nenhum assunto. E até a próxima semana, se Deus permitir. Forte Até a abraço. próxima.
Pai,